Olá, você que está acompanhando este canal. Bom, lá estava eu navegando, né, pelo YouTube. E aí eu me deparei com essa thumbnail aqui que você está vendo. Vou até dar o zoom, vou ter que me ferrar depois na edição, mas é para vocês verem bem o que eu estou vendo. Olha isso. Seita, vírgula, sábado e Ellen White. Uma resposta contundente, ou seja, de Rodrigo Silva, que é o marionete, que é o persona que o adventismo escolheu por enquanto para estar defendendo a sua seita. Antes era o Leandro Quadros, só que aí ele ficou muito nichado para o povo evangélico. E como o Rodrigo Silva é arqueólogo, ele abre discussões com os pseudocientistas. Então, por ele bater um pouquinho de frente com esses pseudocientistas, até porque não pode bater tanto, que o cristianismo também cai, que é também baseado em mentiras, assim como a pseudociência, ele é chamado para podcasts que fura a bolha dos evangélicos e também dos arqueólogos. Então o povo gosta dele só por ser arqueólogo, outros por ele só ser evangélico, outros por ser só o adventista. Mas ele sendo admirado por um grupo A, B ou C, nichado em A, B ou C, ele continua sendo da adventista. Se ele diz que não é, mentira. Ele defende para defender que ela não é uma seita, que o sábado é instituído por Deus. E eu já fiz uma série aí detonando isso. E Ellen White era uma profetisa que deve ser levada a sério. Então, né? Claro, é um adventista de mão cheia. Bom, eu não sei. Não sei, e também não me interessa saber se esse canal pertence ao Rodrigo Silva. Se esse canal baba o ovo do adventismo. Eu não sei, tá certo? Mas só pela essa thumbnail eu falei, caceta, eu tenho que gravar um vídeo a respeito disso. Por quê? Olha lá, em resposta, beleza. Quem deu a você esse direito? Ou seja, parece que o homofóbico que deveria estar preso, que é o André Valadão, aquele safado que gasta milhares de reais, ou talvez até dólares, numa camiseta, que é uma bosta, que você compra aí no centro da sua cidade por 20, 30, 40 reais no máximo, mas ele ganha muito, né? Não sabemos da onde, não podemos afirmar, né, da onde que ele tem muito dinheiro. E vai comprar uma camisa, olha, absurda o preço, mais de marca. Bom, enfim. Mas isso que me chamou a atenção para assistir. Quem deu a você esse direito? Oxe, é como se o Rodrigo Silva estivesse perguntando, ou quem fez a thumbnail a pedido do Rodrigo Silva, ou não, falando isso para o homofóbico André Valadão. Poxa, quem deu a ele esse direito? Bom, se dão a ele o direito de fazer um culto de tortura, já que não pode queimar nem matar mais por enquanto, porque tem muita câmera por aí, os homossexuais, as lésbicas e por aí afim, ele pode fazer nos seus cultos o mês do orgulho, contra o orgulho. Deus odeia o orgulho. E, né? Eu não tenho tantas pessoas assim, mas assim que eu encontrar aí, eu vou fazer a série Deus odeia o cristianismo. E vai fazer um mês de live ou não, igual esse homofóbico, que infelizmente não está preso, né? Porque, né? Quem deveria estar preso não está. Enfim, até porque se a justiça resolvesse no Brasil, não teríamos tantos pastores evangélicos por aí, tá certo? Falando bosta no púlpito, sem ser preso. Infelizmente, ainda não vemos isso daqui e eu acho que nunca veremos, né? Porque o sistema anda lado a lado. O sistema às vezes bate, às vezes zoa pelos desenhos, as séries e afins, mas eles não prendem, eles não oprimem totalmente eles porque eles estão dentro da mesma Matrix. Um
manipula no sistema financeiro e político e o outro no sistema religioso. Então, é melhor para eles. Está certo? Vamos lá. Vamos assistir essa porcaria aqui. Já vi outro aqui. André Valadão vai para cima de outras igrejas, como se igreja fosse denominação religiosa. Mas vamos lá. Vamos ver a resposta contundente que o Rodrigo Silva deu ao homofóbico Valadão. Eu não sei qual que é o pior nessa porcaria. E quem deu a... Vamos lá, vamos lá. Dá pra ver, né? Esses que se dizem cristão, olha, tem que ser de uma ignorância desgraçada. Tem até o bagulho que é de judaísmo atrás dele, tá vendo lá? Esqueci o nome, não vou ficar aqui pagando o que eu sei. Tá vendo? Milaia. Cara, se você soubesse que os judeus pensam de vocês... Em primeiro lugar, o que é seita? E quem deu a você, que acusa o outro de seita, a autonomia para falar aquele é seita, esse não é? Eu explico por quê. Porque, a rigor, a doutrina para a fé católica, ela diz que todos os protestantes são seita. Que a igreja verdadeira é a igreja católica, porque a igreja católica que foi fundada dos apóstolos. As outras que são seitas. A igreja católica afirma isso bem claro. Então, à luz da igreja católica, seitas são todos os evangélicos. Aí você vai para o mundo evangélico, você vê assim... Cuidado falar da mamãe católica. Cuidado, você tem muito isso daqui, então você pode falar. Antes você não falaria tanto. Há doutrinas que são diferenciadas. Por exemplo, para os presbiterianos é muito preciosa, muito cara a doutrina de Deus predestinando as pessoas para salvação ou perdição. Eles não abrem mão disso. Pelo menos uma grande parte dos presbiterianos de maneira oficial. Embora a igreja presbiteriana é muito subdividida. Aí, você sabe, Rodrigo, você sabe, você não é inocente, que é subdividido. Os batistas não têm essa ideia de predestinação. São coisas muito fortes, muito fortes. João Wesley, que respeitava os presbiterianos, num dos seus sermões, ele chega a dizer que a doutrina da predestinação é tão herética que ela consegue tornar Deus pior do que o diabo. Ora, se João Wesley falou que a doutrina da predestinação é tão herética que ela chega a tornar Deus pior do que o diabo, está nos seus sermões, então por que a igreja presbiteriana não é seita à luz dos metodistas? Por outro lado, se você for um presbiteriano cessacionista, eu falo assim porque tem várias linhas no presbiterianismo, se você for um presbiteriano cessacionista, que acredita que os dons do Espírito cessaram no período apóstolo, É claro, ele vai estar fazendo vídeo para o seu nicho, para o público que acompanha o seu canal. E o público que acompanha o seu canal, as redes sociais dele em questão é o povo evangélico, principalmente adventista. Tá certo? Eu acho que eu estou certo. E é claro que ele vai falar de dentro para dentro. Ele não pode falar de muito fora, senão a casa dele cai de muitos outros. Então ele está falando que, à luz de um, aquilo pode ser não seita. Agora, à luz de outra denominação, as outras pode ser não, sim ou não uma seita. A subdivisão pode ser, a outra ela não enxerga tanto, porque ela tem uma doutrina A doutrina B, blá 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 blá. Mas o que ele não fala é que isso é uma grande Babilônia, uma confusão. A maioria dos loucos que estão internados no hospício são religiosos, principalmente evangélicos, porque Jesus Cristo é um, ele não falou duas ou três palavras, ele falou uma, a doutrina é uma só. Agora, você vai para a religião protestante, que é uma religião, tá certo que saiu da mamãe católica, o doutor Rodrigo Silva, tem que chamar de doutor, né, porque você deve conhecer muita coisa, eu acho. Ela... com as suas subdivisões e divisões, no caso, antes disso, são algumas seitas e outras não. Mas, essencialmente, se você for ver as características de uma seita, toda religião é uma seita. Qual que é uma das características da seita? Quem sai daqui está perdido, vai para o inferno, perdeu a salvação. E, na prática, todas as denominações fazem isso. Até o catolicismo. Tá certo? Desde a mais liberal até não. O ortodoxo, vamos dizer assim, mais rígido. Mais conservador. Então, em essência é todos uma seita. Só que, digamos, seita, aquelas
perniciosas mesmo, aquelas que saiu da mamãe católica, saiu do protestantismo de Martinho Lutero e fundaram uma só aqui, ó. E essa é boa, o resto tá errado nisso. Aí é que está. Aí é que está. Eu quero ver onde se você chega com o Adventismo. O que que o Adventismo vê como seita e como não, doutor? Apostólico, então você vai dizer que o dom de línguas do pentecostal é uma heresia, porque não existe mais a continuidade dos dons, cessou na época apostólica. Por outro lado, se você é um pentecostal, você vai dizer que heresia é afirmar que os dons do Espírito terminaram. E aí, me diga, doutor, aonde Cristo estabeleceu ter língua, essa chamada língua de anjo ou não? Aonde que tá isso? Agora me explica outra coisa. Você está mostrando muita diferença dentro da religião evangélica. É como se fosse uma padaria e que a pessoa que está querendo buscar Jesus vai. E aí ela entra nessa padaria e ela tem várias opções. Só que as opções não combinam entre si. Algumas têm que ser bem separadas uma das outras para não dar problema na estante, se é que você me entende. Só que o problema é é o produto A, B ou C que está na gôndola, que está naquele mostruário, que está ali para você ver aquele negócio transparente. Lembra quando você ia pro bar e tinha os doces, aquele troço transparente que você nem sabia de onde vinha daquilo? Então, pense naquilo, mas numa padaria, para você entender que tem muito mais opções, tá certo? Que aí já não parte para bebida, parte para algo sólido. Puxa, a pessoa tem várias opções para escolher dentro disso. Mas se esquecem que a padaria já começa errado. Você me entende? Porque ela deveria estar estabelecida, não fisicamente, já começa por aí. Mas já que está fisicamente, que pelo menos seguisse a única doutrina, que é a de Cristo, a sã doutrina de Cristo. Só que elas não param por aí. Dentro delas, não tem a sã doutrina que vamos chamar o quê? De um produto só. Tá certo? Dentro dela, que já começa errado, ela é física e dentro dessa coisa física há várias opções para você escolher. Você, cliente que está chegando, você é um cliente, é uma empresa. É uma empresa também. Agora não tem alegoria, é uma empresa, literalmente. Então, você tem várias opções. Só que o problema é que ela está firmada fisicamente, com um CNPJ, assim como uma padaria. Tem vários produtos para você escolher, que legal. Parece que você tem liberdade dentro desse negócio. Só que esse negócio, money, cash, mamon, o deus do dinheiro, o amor ao dinheiro, faz com que tem vários desses produtos e cada vez mais vai chegando mais. E vai ter que abrir mais um pouquinho de alas. Tá certo? Alguns tem que jogar até do outro lado. Porque não combina com todas as outras. Mas vai ter a opção para você também. E você pode dizer que está dentro de uma padaria. Você pode ter orgulho que você vai para aquela padaria todo domingo à noite. Escolher a opção preferida sua. Mas o problema é que elas estão variadas, diferentes entre si. Só que Cristo é um. E a confusão é muita. Você me entende? Está muito dividido para quem é um só. Muito estranho. Muito estranho. Porque para o pentecostal é muito preciosa, é muito cara a doutrina do batismo no Espírito Santo com manifestação pública do falar em línguas. Então, nesse sentido, quem é aceita? E todos esses grupos que eu mencionei aqui, à guisa de ilustração e muito respeitosamente, todos eles dizem: nós somos sola escritura. Sola escritura é uma expressão latina usada na época de Lutero para dizer: você sabe. Nós só baseamos as nossas doutrinas na Bíblia. E é o que justamente esse canal surge, que eles não estão fundamentados em nada, a não ser no seu ego, nas suas mentiras, nas suas próprias doutrinas, nas suas próprias tradições, assim como a mamãe católica, a mamãe católica faz. Porque fora dela não há salvação conforme está escrito na tradição católica.
E é claro, vocês não estão fundamentados em nada, muito menos o seu sábado, doutor. Então temos que explicar o que significa esse sola escritura, porque o sola escritura do pentecostal entende que um sinal claro de que aquele movimento é de Deus é o batismo com o Espírito Santo e a manifestação do dom. Esse desgraçado chamado Lutero, que criou essa porcaria hoje que a gente chama de evangélicos, bom, é o seguinte, ele escreveu sola escritura, blá 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 blá. Tem também sola fidei, sei lá que porcaria que é em latim, que é só a fé, somente a fé. E o lugar onde você mais vai encontrar ateu reunido é dentro das denominações religiosas, principalmente os líderes. Cara, você que é ateu, você que é agnóstico, tá certo? Você entende bem o que eu vou falar. Você vê esses caras falando absurdo, fazendo absurdo, agindo absurdamente. E você fala assim, esse cara só pode ser ateu. Não que ateu faz isso. É um pilantra igual eles. Mas eu digo, não é que não tem pudor, porque parece que para eles não existe, eles não têm temor de nada. E realmente eles são. O que mais tem dentro dessas denominações religiosas é pessoas que não têm a fé. É o que mais tem. Pensa numa hipocrisia que já começou uma lambança, igual a história do pentecostalismo. William Seymour, lá na Rua Azusa. Tá bom, ô pastores pentecostais? Que eu já abordei alguns e ficaram quietinhos quando eu falei do início do pentecostalismo. Só que lá dentro da denominação eles têm um ar a mais. Agora fora parecem uns gatinhos, mansinhos com você. Só que lá dentro, não, sim, foram ao templo. Existia o templo naquela época. Ai, experiência própria. Bom, explica uma coisa dessa. Nossa, é Dom de incrível, cara. línguas. E eles são sola Dom de escritura. línguas. O sola escritura Eles podem dizer que são sola escritura. Agora, na prática, doutor Rodrigo Silva, nem você é, pelo amor, né? do presbiteriano o leva a crer que Deus predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição eterna, que o livre-arbítrio é uma ilusão, que as pessoas já estão predestinadas pela soberania de Deus. Uma porcaria pior que a outra, cara. Você vai querer entrar num lixo, numa padaria lixo desse? E eles são sola escritura, mas os assembleianos não dizem isso, oficialmente pelo menos. Então assim, você vê que há nos movimentos que dizem sola escritura, nos movimentos que se dizem sola escritura, ele sabe, se dizem, mas não são. Inclusive, ele está dentro. E aí, Rodrigo Silva, vocês do Adventismo, está dentro da sola escritura também? Ou é a parte? Entendimentos diametralmente opostos da Bíblia. Então, por que nesse bojo, o adventista que tiver uma conclusão sola escritura diferente de outros... Ah, entendi. Olha, eu posso estar errado, doutor Rodrigo Silva. Eu posso não conhecer de grego, tá certo? Que dizem, que eu não acredito, que foi escrito o Novo Testamento, que não foi em grego, foi em aramaico, mas essa é outra história. Eu defendo que foi aramaico e não em grego. Mas na parte que diz nenhuma escritura... Ó, vou repetir, tá, doutor Rodrigo Silva? Tá, desculpa, eu posso não entender de semântica, de muito português, tá? Então você me perdoe. Está bom? Me perdoe mesmo. Eu posso errar uma vírgula, doutor Rodrigo Silva. Tá bom? Eu sou um coitado. Não dá muita atenção pra mim não, tá? Vamos lá. Nenhuma escritura... Ele falou alguma? Ele falou 10%, que vocês conhecem bem. Ele falou 5%, 2%, não. Ele falou nenhuma escritura é de particular interpretação. Não é nenhuma interpretação particular você pode fazer em cima da escritura. É uma só. Você está vendo? Que se dizem só a escritura.
Bom, por que o bota no Adventismo se ele chegou numa conclusão de uma só escritura diferente? Olha só que legal. Aí pode, né? Aí pode. Aí pode. Agora, se outro chegar diferente, aí não pode? Bom, o André Valadão, o homofóbico que deveria estar preso já há muito tempo. Tanto que ele recebeu do governo Bolsonaro, desde aquela época deveria estar preso. E aí, como que faz? Ele também tem uma visão só da escritura diferente de vocês? Ele não pode ter esse direito de falar? Ele não está baseado na Bíblia? Afinal, para vocês, escritura é a Bíblia. E se a escritura é a Bíblia, ele está falando isso baseado em quê? Onde chegou ele chegou a essa conclusão? Provavelmente ele tirou alguma coisa da Bíblia. Assim como vocês tiram para mentir sobre o sábado. Ou eu estou errado? Ah, doutor Rodrigo C., você pode enganar o seu nicho evangélico, mas aqui fora, não. É a mesma coisa do leão. O leão no circo, que ainda bem que foi abolido isto, era bem domável, mansinho. Tinha o seu instinto dentro, que era perigoso ainda, mas mansinho, coitado. Agora, vai tentar domar o leão na selva. Você já ouviu esse exemplo, você que sabe, sabe. Vai tentar domar o leão na selva, você não consegue. Você é engolido. Então, por favor, né? Esse Que resposta contundente é essa, cara? aceita é leproso. São dois pesos, duas medidas. Você percebe? Então, assim, qual que é o critério para chamar o outro de herege? De julgar o outro, que é a Bíblia que eu conheço, isso é só a Escritura. Aliás, até já ensino. Ah, então sabemos. Então você concordou com o que eu falei. A sola escritura é a Bíblia que eu conheço. Ah, entendi. Beleza. Você percebe? Então, assim, qual que é o critério para chamar o outro de herege? De julgar o outro, que é a Bíblia que eu conheço, isso é Quando é com eles é julgar. Quando eles fazem, não. Aí é sola só a escritura. Escritura. Aliás, até já insinuaram na internet que eu não devoro Bíblia, que eu não conheço Bíblia nada. Bom, Não, o senhor. Não. Aí as pessoas estão erradas. O senhor conhece a Bíblia. A Bíblia. A escritura tudo não. bem, mas a Bíblia que dizem que eu não conheço, ela fala: não julgueis para não serdes julgados, porque com a medida que vocês julgarem os outros, vocês serão julgados também. Aquele que chama, ouvistes o que foi escrito, dito aos antigos, disse Jesus: não matarás. Eu, porém, vos digo: aquele que chama o seu irmão de tolo já caiu no erro de matar. Poxa, então quando Jesus chamou os outros de hipócritas, ele errou. Quando Paulo metia uma bronca nas pessoas que vocês dizem que era cristãs, seus mentirosos. O cristianismo começou lá com Constantino. O primeiro templo era pra mamãe, era pra babai. O deus pagão deles. Vocês não sabem disso não? Vocês sabem bem. Você tá nesse meio, Rodrigo Silva. Você sabe bem. Você não fala muita coisa porque você ainda tá preso no adventismo. Você mesmo já disse isso. Você mesmo já disse isso. Tem vídeo, procure aí saber. Pra saber o que eu estou falando. Então, por favor, né? Ai, ai. Está lá no Sermão do Monte. Não julgueis para não ser julgados. Eles sempre param aí. Ele continuou mais um pouquinho, mas não falou tudo. Mas julgais segundo a reta justiça. Tá aí o texto. Eu não vou repetir de novo. Tá aí o texto que eu fiz. Se devemos julgar ou não. O que é o julgamento errado e o que é não. O que é o julgamento lá com a trave no teu olho e qual que não. Quando é e quando não é. Tá aí. Então, eu consigo, pelo menos assim, ver a diferença entre o que eu creio, o que criou o assembleiano, o que criou o batista, A diferença, mas Cristo é um, misteriosamente. o presbiteriano, o wesleyano, o metodista, mas eu fico pensando assim, por que que eu não posso ter o meu direito de ter uma interpretação diferente de algum... Você pode ter o direito de interpretação diferente. O problema é se está certo ou não. Nem você, nem o homofóbico Valadão, nem os maçorianos,
maçorianos, dos presbiterianos, nem os maçonistas, os batistas, nem os pentecostalistas, que começou lá com o racismo, lá na Rua Azusa. O problema não é se tem o direito ou não. Claro que você tem. Vocês não pagam nem impostos que deveria. Sou totalmente a favor, independente do governo desgraçado que entrar aí, que abaixa a cabeça para os Illuminates. Eu espero que taxem vocês o máximo. O máximo. Tá certo? Porque ganham dinheiro pra cacete. Dinheiro não vai faltar, né? Por favor. Por favor. Então eu sou a favor que tem impostos pra cacete. Além do imposto de renda que vocês com certeza devem pagar, né? Porque passa o valor de 2 salários mínimos o que vocês ganham, né? Às vezes até na semana. Eu tô mentindo, será? Irmão desses ramos e ainda assim considerá-lo irmão. Irmãos desses ramos, lembra que eu falei? Lembra? O exemplo dos frutos de uma árvore, o problema é o fruto A, B ou C, o problema é a batista que está errado, o problema é o adventismo, o resto está certo? Não, é a árvore inteira que está podre, os galhos, os seus ramos também. Aí, é esse exemplo. O problema não é que pode ter o direito a batista de falar porcaria? Tem. Tem a pentecostal de falar porcaria? Tem. Os assembleianos? Tem mais ainda. Né? Porque às vezes até infiltra pessoas lá no meio político. Ou não? O que a Universal faz lá, hein? Então vamos lá. Então vamos botar as cartas na mesa, né? Vamos falar o português bem claro. Não é esse se tem o direito, o fruto A, B ou C, podre ou não, de falar. Claro que tem o direito. Vocês têm direito até demais, que não deveria ter. E os que têm de menos não tem nada. Agora, vocês chamam de minoria e oprimem até hoje. Né? Mataram lá no início, hoje, né? Ficou mais difícil, mas a palavra ainda pode, por enquanto, né? Claro, se você for pobre e fazer uma piada de gay, você pode até ser preso. Ou ser, né? Alguém te bater aí no meio da rua. Mas sendo um pastor evangélico, você além de ter guarda-costas, morar numa mansão, gastar dinheiro pra cacete em roupa de marca, que não é a prova de bala, vocês ainda têm a liberdade de andar por aí e fazer, falar a piada que quiser, tá certo? E ordenar que ninguém grave o culto pra vocês falarem as bostas que quiserem. Bom, rapaz, tem o direito de fazer, tem a liberdade de expressão, tá certo? Até mesmo nem os traficantes nas favelas aqui do Brasil entenderam isso, alguns. Que iam destruir os terreiros de Umbanda, os terreiros de Candomblé, os terreiros de magia. Digo se é a favor ou contra, eu não tô falando se eu sou a favor ou contra, você sabe que eu sou contra tudo, né? O negócio é que eles têm o direito. Mas com aquela mentalidade protestante, até mesmo na cabeça dos traficantes, isso daqui é pro mal, destrói tudo. Ué, se for assim, destrói também as igrejas evangélicas. Não deixa testemunho de Jeová subir na favela. Porque se eles não pudessem subir, vocês não deixariam, ou estou errado? Vocês deixam eles entrar. Tá certo? Então se é pra destruir o mal, destrói tudo. Eu não sou a favor disso. Mas se é pra ser, então vamos tudo. Por que um sim, outro não? Né, Rodrigo Silva? Você não fala isso? Porque um sim, outro não. Vocês têm o direito de falar o que quiser. Até porque está aí já, né? Há uma centena aí de anos. Há mais, né? Centena de anos. E agora? O problema é que vocês estão errados. Aí... Aí, cara... Nem Jesus para salvar vocês. Porque ele não está a favor de vocês. As palavras dele contradiz o que vocês falam. Agora, ficar de um lado ou de outro, eu prefiro ficar ao lado de Jesus e contra vocês, com certeza. Tá certo? Então, essa ferocidade contra os adventistas, eu não sei, por que isso? Briga de peixinho médio no cenário protestante. Os jovens gostam de treta, isso daqui vai dar o que falar, hein? Por quê? Vamos lá. Será que nós somos seita? Eu vou dizer 2 pontos que o pessoal pega muito que somos seita. Um deles é que
ou a guarda do sábado. Ah, eles guardam o sábado. Estão caducos na lei. Tá, se eu sou seita porque eu guardo o sábado, então o batista do sétimo dia também deveria ser considerado uma seita. E não é. E não é? Mas da onde? Da onde? A visão de quem que o Rodrigo Silva está falando que eles não são seita? Ué, estranho. A igreja pentecostal do sétimo dia também deveria ser considerada uma seita, e não é. A Assembleia de Deus do sétimo dia, existe uma igreja Assembleia de Deus que guarda o sábado, também deveria ser considerada seita. Que contradição, hein? A Assembleia de Zeus, que está baseado no papai, no que começou tudo, eles são gratos. Ao Martinho Lutero, eles guardam o sábado. Uma subdivisão deles, no caso, né? Guarda o sábado. Olha só que interessante o Rodrigo Silva. Mas como pode? Como pode? Será que o Martin Lutero alguma vez falou de guardar o sábado? A igreja de Deus do sétimo dia e outras mais. Outra acusação. Ah, eles são seita porque eles têm a profetisa Ellen White. E falam cada coisa aí. Agora, Ellen White é fonte de doutrina para a igreja? Então vamos ver na íntegra aqui o que de fato ela falou, tá bom? E mesmo quando alguns citam só uma frasezinha dela solta, vamos... Ah, tá parecendo pastor evangélico citando só frase solta, mas isso é normal, você deveria se acostumar ao... Vamos ver no seu conteúdo geral, no seu contexto. Então, o primeiro texto que eu quero ler aqui é do livro Grande Conflito. Então eu estou respondendo aquela questão. Eu tenho esse lixo aqui em casa. Eu tenho que ter estômago pra ver uma bosta dessa antes de queimar. Porque eu não tenho respeito nenhum pela Ellen White, tá? Aquela vaca. Mas eu tenho que ler antes. Aí o Rodrigo Silva. Porque, pelo amor, tem que ter estômago, hein? Ellen White pretendeu ser uma Bíblia ao lado da Bíblia? Ou um livro superior à Bíblia? Eu não sei se ela pretendeu ou não. Na prática, Rodrigo Silva, vamos parar de hipocrisia e vamos ser homem. Tá certo? Você não tá mostrando a sua cara? Então vamos ser homem aí. Cara... Porque o homem não se trata só de mostrar carinha, né? Tem que ter palavra também. Vamos ser sinceros, na prática vocês levam muito mais as doutrinas dela junto com o adventismo que está fora da Bíblia do que a própria Bíblia. Ou um comentário oficial da Bíblia, perdão, um comentário inspirado da Bíblia. Vamos lá. Qual deveria ser a fonte de doutrina para os adventistas do sétimo dia ou qualquer grupo religioso? De acordo com Ellen White, ela diz assim, abro aspas, em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário à salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação de sua vontade. Elas, as Escrituras, são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Experiência religiosa. Falou certo da Bíblia. Tá certo? Então ela deixa bem claro que a fonte devem ser as Escrituras. E ela... Na prática, coitada Ellen White, se você fosse sincera mesmo nas suas palavras, saberia que isso é uma seita. Ela vai mais ao contrário. Ela fala que o Espírito Santo nunca vai imbuir alguém para achar que a Bíblia se tornou desnecessária. Grande Conflito, página 9 a 11. No livro Primeiros Escritos, página 78, Ellen White diz assim, recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Nela Deus prometeu... Cara, a Bíblia pra eles é a regra de fé e prática, não é Jesus não. Jesus ficou em segundo plano, cara. Se você quiser colocar no esbojo, colocar num gráfico, lembra o gráfico de quinto ano, quarto ano? Que tinha um círculo gráfico e quando tinha alguma porcentagem eles tiravam uma fração desse gráfico. Se você não sabe o que eu estou falando, pense num queijo, um queijo redondo. Você corta uma fatia dele, já é uma fração, já tem uma porcentagem. O queijo em si inteiro é 100%, você tira 2%, vai tirar uma fatiazinha só, uma fraçãozinha só. Então você lembra disso nos livros de matemática, até mesmo geografia, para dizer do população, da economia daquele país? Lembra? Então, da mesma forma, aqui, se você seguir o que é a Bíblia como regra de fé e prática, Jesus vai ficar ali nos 5% de uma fração do que é bíblico, está na Bíblia, eu vou seguir, eu vou fazer. Agora, a maioria do que está na Bíblia é contra Jesus. Vai lá seguir na prática.
Você vai ficar louco da cabeça. É a mesma coisa de falar, o Deus do Antigo Testamento, como pode ser aquele Cristo? Parece um hippie. Bom, se o princípio está errado, tudo que você vai falar, dizer, escrever, pensar depois daquilo, raciocinar depois, vai estar errado. Porque o princípio começou errado. Então vamos pensar um pouco mais, né? Prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para o conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Tá certo? Então ela não fala que é para tomar o lugar da Bíblia Sagrada. Numa carta dela, número 130 de 1901, ela escreveu assim para alguém lá: o Senhor deseja que estudeis a Bíblia. Ele não deu luz alguma adicional para tomar o lugar da sua santa palavra. Esta luz deve conduzir as mentes à Bíblia, a qual, se for comida e assimilada, é como o sangue que dá vida à alma. Ele está falando para o nicho evangélico, é claro, não só para os adventistas, mas a maioria tem. E para não perder aquela mini parcela que veio dos seus podcasts, que ele participou, dos seus programas de TV, das suas tretas, da sua desconfiança dele ser maçom ou não, porque é bem difícil, né? Eu também nunca me senti confortável tirar foto com a mão de baixo aqui, ó, aqui no peito, escondendo a mão, assim como o maçom lá, o Karl Marx e outros mais que você vê por aí, o Stalin. Acho que é Stalin, que é o nome daquela praga lá. E outros mais já tiraram foto daquele jeito, até mesmo o Papa Francisco. Tá certo? Que até no meio católico aí está... O povo aí tá percebendo que tem algo de estranho. Aleluia, né? Tinha que vir esse padre aí, esse papa, pra vocês entenderem que é algo de estranho, algo de errado não está certo, né? Ai, ai, ai. Deixa eu ver o que ele falou que eu até esqueci Se aqui. for comida e assimilada, é como o sangue que dá vida à alma. Mas na prática, lembra, tem até um, eu não sei se eu gravei aqui ou ouvi, que o Leandro Quadros vai responder uma pergunta, ele falou assim, a Bíblia não sei o quê. A Ellen White uma vez disse, meu filho, então por favor, vocês colocam na vida de vocês, assim, ó, o pedestal pra ela junto com a Bíblia, porque vocês idolatram mesmo, tá certo? Você idolatra o livro Bíblia, são bibliólatras. Agora... também a Ellen White. Outro detalhe aqui, ela falou, inclusive, falando como é que os pastores adventistas deveriam agir, ela disse assim, olha, no trabalho público não torneis proeminente, nem citeis o que a irmã White tem escrito como autoridade para apoiar vossas posições. Fazer isto não aumentará a fé nos testemunhos. Apresentai vossas provas claras e simples da palavra de Deus. A palavra de Deus na cabeça esquizofrênica, na cabeça doente, na cabeça doentia, dodói dos protestantes religiosos é a Bíblia. Quando convém, é claro. Não dos livros dela. Isso está na Carta 11 de 1894. Nota, os adventistas nunca citam Ellen White como base para qualquer teologia. Só como complemento, né? Note que Ellen White é sempre citada pelos opositores como o espantalho para criar a falsa ideia de que as crenças de adventistas são baseadas em seus escritos e não na Bíblia. Vocês são baseados no que vocês mesmos criaram, a partir de Ellen White ou não, não na Bíblia mesmo. A Igreja Adventista tem 28 crenças fundamentadas na Bíblia. Opa, gostaria de ver uma hora dessa. E, portanto, devem ser refutadas pela Bíblia. Opa, eu adoro fazer isso. E não por citações descontextualizadas de Ellen White. Não, nem faço isso. Os adventistas aí, a maioria eu uso a escritura contra eles, porque eles não seguem mesmo. Pode ver aí qualquer vídeo. Opa. Pulei aqui porque vai ficar essa nota aí. Bom, então já mostrei que Ellen White não tem essa questão de ela falar que os livros dela deveriam estar em pé de igualdade da Bíblia. Então agora... ela fala não, mas na prática vocês fazem isso. As pessoas têm que ver o contrário. Ou melhor, também entender que às vezes uma frase dela tirada fora de contexto, gente, o próprio Rui Barbosa brincava com o problema das frases fora de contexto. Ele fala, deixa eu mudar só a entonação de uma leitura e uma vírgula e eu transformo a maior verdade do cristianismo numa heresia. Aí ele pega aquele texto que fala assim...
Ó, pra você ver uma prova que eles colocam em pé de igualdade com a Bíblia Ellen White, é que ele se doeu tanto pra defender esse troço aí, que se é que podemos chamar de humano, que é a Ellen White, a profetisa deles, que só tem relevância no meio deles. Vê se tem no meio assembleiano. Vê se tem no meio adventista. Então, por favor, né? É exclusivamente de vocês. Então, para de palhaçada. Segundo, na prática, sim, coloca em pé de igualdade com a Bíblia a Ellen White. Tá certo? É... Aí ele se doeu por os opositores aí na internet, mentirosos ou não, né? Porque tem oposição controlada. Colocar que frases descontextualizadas de Ellen White. Olha só, você acha ruim esses opositores aí colocar frases descontextualizadas de Ellen White para bater de frente contra a crença de vocês. Mas eles não acham estranho, não se incomodam nem um pouco de usar versos isolados, ou seja, descontextualizados do seu contexto imediato, o contexto do livro, o contexto da escritura como um todo. Aí pode. Aí é válido. Aí não tem problema. Entendi. Ressuscitou, não está aqui. Aí Rui Barbosa ironizava dizendo, ressuscitou? Não. Eu não sei quem é esse Rui Barbosa, nem me interessa também. Mas falar que transformar a maior verdade do cristianismo em mentira, pelo amor, falar a verdade e o cristianismo na mesma frase é um paradoxo que você nem imagina. Não, está aqui. Então eu peço gentilmente a esses que também ficam só repetindo o que disseram sobre Ellen White, que vão ler os livros dela, tá certo? Ah, eu não quero perder tempo com isso. Então tá, se você não quer perder tempo lendo os livros com ela, seja honesto em falar que você não sabe nada de Ellen White. Não seja apenas aquele que fica repetindo o que dizem por aí. E eu quero terminar dizendo uma coisa para vocês aqui. Chama minha atenção que alguns falam assim, mas Ellen White é a papisa do Adventismo. Não é isso, eu acabei de citar. Eu não menciono Ellen White no curso A Bíblia Comentada. Eu não baseio nela, mas quer ver como é que um líder pode influenciar uma igreja? Olha bem, nós não temos na grade curricular de nenhum curso de teologia adventista, teologia whiteana, pensamento whiteano. Essa expressão nem existe, eu acabei de inventar aqui. É claro. Mas se eu for na igreja metodista, você tem a teologia wesleyana. Se eu for à igreja reformada... Isso é real. Isso é real. Acho que, 10 minutos de vídeo. Eu acho que essa é a terceira realidade que sai da sua boca. Eu vou ter a teologia calvinista. Sim. Se eu for aos luteranos, eu vou ter a teologia luterana. Ou seja, se eu for para o lado de Armínio, eu vou ter a teologia arminiana. Ou seja, Armínio, Calvino, Lutero e John Wesley foram tão firmes naquilo que eles interpretaram da Bíblia, que os que seguiram a sua interpretação não escondem, são honestos em dizer, isso aqui de acordo com a teologia calvinista, é assim que Paulo quis dizer. E aqueles que nasceram com a Ellen White, não fosse por ela, Rodrigo Silva, você seria um presbiteriano, você seria um batista, alguma coisa nesse sentido, você sabe disso. Eles fazem as suas teologias, fazem os seus grades de curso bíblica para te ensinar aquilo que eles querem, na onde que eles querem que você veja, fundamentado, baseados na sua doutrina, na sua essência adventista, mas eles, diferentes de todos, não colocam que a teologia que eles pregam vem de Ellen White e não da Bíblia. De acordo com a teologia wesleyana, o que Paulo quis dizer é isso. De acordo com a teologia arminiana, o que Paulo quis dizer é isso. Olha. E aí, quem que tá com a verdade, Rodrigo Silva? Fala pra mim, quem que tá com a verdade? Ah, a Bíblia. A Bíblia, beleza. Agora, a verdade é uma ou duas? Ah, eu acho que é uma só, né? Quando o Cristo falou que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele não falou no plural, ele falou singular, não é mesmo? Eu acho que sim.
beleza. Quem que tá com essa verdade? Vocês? Por que você não responde isso? Vejam bem, as igrejas são sinceras em dizer que elas estão expondo uma doutrina calvinista, e nem por isso eu estou chamando essas igrejas de hereges. Agora, se a acusação é que... É claro que você não pode, porque aí muitos que te chamam onde você não vai entrar mais. Você tem que ter relevância no meio gospel, não tem que ter? Então não pode meter o cacete tanto assim. que a igreja está deixando a Bíblia para seguir a palavra de um líder, eu poderia igualmente falar então que os luteranos estão deixando a Bíblia para seguir o que Lutero falou. Ué, não é isso? Não é isso, Rodrigo Silva? Eles estão seguindo a Bíblia? Você tem certeza disso? Se você concordar, você tem que falar que o adventismo está errado. Olha, nossa, tem que ser muito leso pra ficar dentro da religião, cara. Olha isso. Não, se for assim, eu tenho que falar que os luteranos seguem Lutero e não a Bíblia. Ué, e não é? Se você falar que não, que eles não seguem Lutero, eles seguem quem? Satanás? Você vai dizer isso? Eu acho que não, né? Então eles seguem a Bíblia, a interpretação deles? Beleza. A interpretação deles está certa? Sim ou não? Se sim, pode me se está errado. Se não, como é que pode? Que os wesleyanos, que os metodistas estão deixando a Bíblia para seguir o que o Wesley falou. Tanto é que na grade curricular está lá: teologia reformada calvinista, teologia arminiana, teologia wesleyana. Se você entrou em qualquer lugar, faculdade, a porcaria que seja, e está escrito teologia, corra desse lixo. Estão deixando a Bíblia para seguir o que o Wesley falou. Tanto é que na grade curricular está lá: teologia reformada calvinista, teologia arminiana, teologia wesleyana. E não há problema disso. É que aqueles irmãos que estão... Quando um presbiteriano, na minha interpretação, ele entende um texto da Bíblia em consonância com o que Calvino entendeu, eu não digo que ele está colocando Calvino acima da Bíblia, que ele está interpretando a Bíblia por Calvino, não. Ele viu o que Calvino interpretou e concordou. Simplesmente isso. Olha, cara, eu não sei quem escreveu a Bíblia, tá? Mas eu tenho certeza que não foi Calvino. Agora, se esse vagabundo, ditador sanguinário, satanás na terra, chamado Calvino aí, que já passou por nessa terra, se eu tenho que concordar com ele, eu tenho que concordar com ele, não com o que o Cristo falou, e não com o que está escrito. Então eu concordo lógica, com né? que Ellen White interpretou da Bíblia. Caceta. Ah, mas ela teve o dom de profecia? Sim, ela teve o dom de profecia. Ela teve o dom de profecia, nossa senhora. Mas isso aí eu falo, se eu for considerar a igreja adventista herege por causa disso, o que eu faço com a maior parte das igrejas evangélicas Joga do Brasil no lixo. hoje, que tem irmãos com dom de profecia entregando revelação? Tem irmãos com dom de profecia entregando revelação na igreja evangélica, cara. Ai, ai. Obrigado por me fazer rir, Rodrigo Silva. Logo no final você mete uma piada dessa. Você foi construindo pra chegar Tem um agora. monte de irmão aí. Quem é evangélico sabe disso. Quantas vezes no culto, o Deus não deu uma revelação pro irmão lá. Ah, Deus Foi Deus que deu, hein? impressionou uma irmã falar comigo que eu não deveria ir para lá, não. O Senhor nos mostrou que era pra gente ir para lá. O Senhor me mostrou. Muitos missionários falam o seguinte: o Senhor mostrou que eu e minha esposa iam fazer um trabalho missionário entre os meninos de rua. O Senhor nos impressionou e o pastor entregou uma profecia lá na igreja que... Precisa o Senhor mostrar? Precisa de uma revelação? Ou basta ler o que tá escrito? Órfãos e viúvas. Ah, pelo amor, vai contar a história lá no... Deus chamou a Escambau. minha esposa para vender empresa e começar a trabalhar, e nós aceitamos o chamado. Não diz que eles acharam na Bíblia e tinham que fazer isso, não. O pastor teve uma visão e eles foram. Então é só isso, meus irmãos. Agora, eu só não aceito tirarem fora de contexto o que ela falou, afirmarem o que ela não diz e serem panfletários e ruidosos no julgamento. Tá bom? Porque nós devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. É isso que eu quero, amar os meus irmãos. Que Deus abençoe vocês. Eu amo Jesus. Eu entreguei minha vida a Jesus. Eu sou salvo pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Graça que eu obtenho pela fé. Eu tenho essa convicção. Mas se você acha que o céu que você vai não me cabe porque eu sou um adventista, eu sou seita, eu não sou salvo, eu lamento por você. Mas eu não vou cometer o pecado de julgar você. Porque a Bíblia que eu tenho diz: não julgueis,
para não serdes julgados. E fechou então. Não sei, julgados parou por aí, é claro. Como é a frase de Jesus, podemos descontextualizar e falar só um pedacinho, é o que importa. Mas de Ellen White a gente tem que pegar no contexto. Então, na cabeça do Rodrigo Silva e dos adventistas no geral, esse pode ser. Essa daqui não, essa daqui tem que ver tudo. Mas misteriosamente ela tá em pé de igualdade com a Bíblia. Mas enfim. Aí esse canal deseja conhecer as 28 crenças adventistas, leia o livro Nisto Cremos, da CPB. Eu não, vou comprar aí, ver pirateado aí que eu não dou R$ 1 pra vocês. Bom, gente, é isso. Tá certo? Briguinha aí de líder religioso. É claro que eu não fico fazendo isso, porque muito canal aí que se diz esperto fica surfando no hype da briguinha, da treta gospel, em processos. Ele fica surfando pra ter milhares de visualização. É idiota quem faz isso, tá? Mas eu só estou fazendo isso porque apareceu. Eu falei, será que é isso mesmo? E pô, eu acho, possivelmente aí o André Valadão falou algumas coisas aí dele. Ele não gostou muito não. Tá certo? Aí agora eu abri aqui, tem um monte, pelo menos tem 10 vídeos aqui, só falando dessa briguinha aqui. É alguns que estão entrando nesse meio pra não perder a relevância, né? Como um aqui que eu não vou falar o nome, nem vou mostrar a cara dele, porque ele não merece. E é isso. Bom, gente, até a próxima. Briguinha aí de líderes religiosos, os dois estão errados, tá certo? A igreja adventista é uma seita, já provei isso o sábado, que é uma mentira, tá bom? É através deles que temos esses seitistas aí do nome Yahushua, Yahushua, e por aí vai. Yahvé, Yehová, Jeová, e por aí vai. É por causa deles que temos esses que falam, se não falar o nome certo, não está salvo. Você está invocando Deus porco, Deus Satanás. É por causa deles. Nunca se esqueça disso. Tá certo? É isso. Muito obrigado e até a próxima coisa. Espero que eu tenha saco para assistir até lá. É isso. Tchau, tchau. Muito obrigado.